Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o carinho da Imaculada estejam agora no teu coração, visitando você na realidade na qual você se encontra, na qual a tua família se encontra. Por meio desta Léxio Divina que começa agora, você possa sentir a presença de Deus na tua vida, você possa sentir a presença, o carinho do Senhor para contigo, aí, com os seus, aí na tua casa, que essa Léxio Divina já desde agora seja esse grande sinal do amor de Deus na tua vida. Nós nos reunimos aqui nesta manhã de sábado em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu nome é Érico Damada, sou do grupo de oração Arca da Aliança aqui da Forania São Sebastião de Sabará, e é uma alegria poder dividir esse momento da Léxio Divina com você, te convidar para rezar junto comigo, para somar junto comigo. A tua fé somada à minha fé, unida à minha fé, ela é capaz de fazer com que a presença do Senhor seja atraída neste lugar. Esse Deus que já está sim presente na palavra e um Deus que quer ainda se tornar mais íntimo de nós. E a Léxio Divina nos proporciona isso, nos proporciona subirmos degraus, galgarmos degraus espirituais para que nós cheguemos à união perfeita com o nosso Deus. Antes de nós começarmos o nosso momento de oração, eu te convido a se inscrever aqui no canal da RCCBH para você ficar por dentro de tudo que postam aqui no nosso canal no YouTube. Se você é da Arquidiocese, você vai ficar por dentro das informações, de tudo que acontece nos grupos de oração aqui da nossa Arquidiocese. Se você é um irmão que está vindo aí de outra Arquidiocese, você vai também ter a oportunidade de se nutrir, de ser nutrido espiritualmente pelos conteúdos que são postados aqui diariamente. Sempre tem uma coisa nova, uma programação bacana para a gente buscar mais esse encontro com Deus, para a gente estar mais conectado ao Senhor. E você, de modo especial, que é músico, como assim também eu sou do Ministério de Música e Artes, dia 24 de outubro tá chegando o Congresso Arquidiocesano do Ministério de Música e Artes. Você pode se inscrever aí acessando nas mídias sociais, nas redes sociais. Você pode fazer a sua inscrição, RCCBH Renovação. Entra lá no Instagram da RCC para mais informações a respeito desse congresso, que vai ser uma bênção, tudo sendo preparado com muito carinho para que você, músico, se você conhece algum músico também, já encaminha essa informação, que dia 24 de outubro temos um compromisso com a Arquidiocese de Belo Horizonte, mais do que isso, um compromisso com o Senhor, com o nosso ministério, com esse presente que o Senhor nos confiou, para que nós pudéssemos então devolver a Ele em dobro, em almas. Amém? Vamos então clamar neste momento o Espírito Santo, pedindo ao Espírito que abra a nossa cabeça para o entendimento, que abra a nossa inteligência para que de fato nós compreendamos aquilo que a palavra nos quer comunicar. Espírito Santo de Deus, eu clamo agora a tua presença nesta hora, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, fazer-me diminuir, Espírito Santo de Deus. Diminua-me, ó Espírito Santo, de modo que o Senhor cresça, de modo que o Senhor possa de fato agir na minha vida, o Senhor possa de fato tomar os meus sentidos, completar os meus sentidos, Espírito Santo de Deus, a fim de que essa leitura não seja como uma leitura qualquer, mas seja a própria contemplação daquilo que o Senhor vai dizer ao coração, não só meu, mas também desses irmãos que acompanham essa Léxio Divina. Eu clamo agora a tua presença, Espírito Santo de Deus, e eu te peço, santifica-me, purifica-me, Espírito Santo, purifica os meus lábios no instante da proclamação da tua palavra, purifica o meu coração, Espírito Santo de Deus, para que a tua palavra, ao cair em mim, ela possa produzir frutos de fato. Purifica também o meu entendimento, a minha compreensão acerca da tua palavra, Espírito, para que o Senhor possa de fato revelar aquilo que já está no teu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, eu peço a tua intervenção, Espírito Santo, diminua-me. Faz-me diminuir, Espírito Santo, para que a tua palavra ela sobressaia, para que a tua palavra ela seja o centro, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra que o Senhor nos vai falar hoje está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Assim diz a palavra de Deus.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro momento da nossa Lectio Divina, a gente vai entender o que esse texto diz. O Senhor, Ele vai aqui abrindo os olhos desse povo, dizendo que todas as pessoas que derem testemunho dEle, todas as pessoas que forem fiéis a Ele, essas pessoas também serão testemunhadas quando chegar o momento desses anjos de Deus, desses ceifeiros, aqueles que vão de fato ceifar a vida, aqueles que vão separar, levar para a eternidade. Quando chegar este momento, ele dará testemunho a esses anjos, dizendo que essas figueiras deram testemunho de Jesus. Essas figueiras deram frutos, metaforicamente falando. Então, são essas as árvores, aqueles que dão testemunho de Jesus, aqueles que acolhem o Senhor, aqueles que acolhem o Filho do Homem. Eles são como essas figueiras que dão frutos, as figueiras que ficam recheadas, abarrotadas de frutos, porque vão anunciando a boa nova, elas vão espalhando a boa nova. Tal qual o pólen, né? As aves, elas vão fazendo esse trabalho de fazer esse processo de espalhar todo o pólen para que toda a terra seja fertilizada com a plantação. Assim também aqueles que não negam o Filho do Homem, aqueles que acolhem o Cristo, funcionam da mesma forma, como o pólen, vão espalhando essa boa notícia, vão espalhando essa boa nova. Aqueles, porém, que não derem testemunho, ou seja, as aves que não forem capazes de produzir frutos, essas árvores elas serão cortadas e atiradas ao fogo, que é o que Jesus vai dizer, que eles também não serão testemunhados diante dos anjos de Deus, diante desses ceifeiros, aqueles que vêm para a colheita. Quando esses anjos de Deus se aproximarem, então, o Filho do Homem vai negar também aqueles que o negaram ao longo da vida, ao longo da trajetória. E ele vai continuar, vai seguir dizendo que todas as pessoas que dizem algo contra o Filho do Homem é perdoado. Porém, aquele que diz contra o Espírito não será perdoado. Porque o Espírito, em seu papel santificador, é aquele que é capaz de fazer com que a experiência do homem se torne uma experiência de santidade, se torne uma experiência de santificação, que é a única maneira de ingressar no céu, a única maneira de ingressar no céu, a única maneira de fato tomar posse desse perdão ao qual o Cristo nos convida, a única maneira é de fato se abrindo a esse mover do Espírito. Porém, se existe a blasfêmia contra o Espírito, se existe a falta de fé no Espírito, consequentemente, não existe a possibilidade de santificação vinda desse Espírito, e só ingressa no céu aquele que é santo. Portanto, afastado do Espírito, não é possível acessar o céu. Não é possível ter acesso à eternidade se eu estiver afastado do Espírito. Esse mesmo Espírito que há de me conduzir nas sinagogas, esse Espírito que há de conduzir na apresentação diante dos magistrados, diante das autoridades, esse Espírito é o que vai conduzir, esse santificador é o que vai abrir o entendimento, é o que vai dar a sabedoria, o que vai ensinar as palavras corretas, como vai dizer ali no versículo 12, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Se o Espírito, porém, ele não for acolhido por esse povo a quem Jesus falava, se esse Espírito não for acolhido, esse Espírito não vai ter abertura para ensinar o que dizer, esse Espírito não vai encontrar abertura, então, para conduzir os passos dessas pessoas. Consequentemente, elas vão cair no erro. Por isso é impossível acessar a eternidade se nós não acreditarmos no Espírito Santo. Sem a fé no Espírito é impossível acessar o céu. Porém, aquilo que for dito contra o Filho do Homem será perdoado. O que está dito a respeito do Filho do Homem pode dizer respeito a uma falta de conhecimento, pode dizer respeito que há uma falta de compreensão da dimensão plena ali do Filho do Homem. Com o Espírito, porém, isso é impossível. É impossível que isso aconteça.
Porque o Espírito revela, o Espírito ele vem somar, ele vem ampliar os sentidos, ele vem somar a esses sentidos. Nós seguimos para o nosso segundo momento da Lexia Divina, em que a gente vai buscar compreender o que esse texto me diz, o que esse texto fala aí no teu coração, o versículo que mais te incomodou. Vem forte ao meu coração, enquanto lia este evangelho, enquanto meditava nesse evangelho, que vinha forte ao meu coração e a necessidade de que eu busque, através da graça do Espírito, através dessa irrigação que o Espírito Santo me proporciona, me tornar uma árvore frutífera, me tornar uma árvore frutuosa, uma árvore que de fato vai dar conta de fazer com que o reino do Senhor seja mais conhecido. E se eu me afasto da água da vida, se eu me afasto desse fluido que é a água do Espírito que está o tempo inteiro irrigando todas as árvores desse grande pomar que é o reino de Deus, se eu me afasto dessas águas que irrigam aí esse pomar, eu estou me afastando da possibilidade de gerar vida, eu estou me afastando da possibilidade de fato de fazer com que mais pessoas experimentem. A palavra que fica forte no meu coração é experiência, porque o fruto está aí para ser provado, o fruto está aí para ser experimentado, como se eu, enquanto árvore, precisasse estar cheio do Espírito, cheio da fé do Espírito Santo, de fato com a minha raiz próxima a essa fonte, para que o meu fruto seja saboroso e eu ofereça esse sabor para outro e ele consiga distinguir esse sabor e compreender que esse sabor não vai ser encontrado em outro lugar. E se eu blasfemo contra o Espírito Santo, eu estou escolhendo me afastar deste lugar, eu estou escolhendo me afastar desta realidade de pomar, estou declarando que eu mesmo consigo, que sozinho eu consigo. Por isso, o que vem forte realmente é que é impossível fazer a experiência da eternidade, é impossível fazer a experiência, levar o próximo, a experiência com Deus, se eu não estiver inserido no Espírito, se eu não estiver dentro do Espírito Santo. É por isso que Jesus vai me alertar e dizer que falar contra Ele existe perdão, porém falar contra o Espírito é imperdoável, porque é o Espírito que é a minha conexão, é a minha ponte de ligação com aquele que perdoa, com aquele que é misericordioso. É Ele quem vai me ligar, é o Espírito quem faz essa conexão com o céu, é o Espírito quem me mantém irrigado. E é por isso que eu não posso blasfemar contra Ele. E esse mesmo Espírito, Ele, pela graça que Ele põe em mim, que Ele põe em você, esse mesmo Espírito é aquele que vai me dar força para testemunhar, vai me dar a força para me posicionar na sinagoga, para me posicionar diante dos tribunais, diante dos magistrados e diante das autoridades. É esse Espírito que de fato vai me levar a essa graça de saber o que dizer, saber que fruto oferecer para o próximo, como dizer, como defender o Evangelho, como defender esse reino do qual eu escolhi fazer parte, ao qual o Senhor me escolheu, e eu disse sim, e você disse sim a adentrar este pomar do Senhor. Glória a Deus, bendito seja. Nesse momento de oração, Senhor, eu quero te pedir que a graça do Teu Espírito, de fato, ela contribua, ela me ajude, Espírito Santo, a de fato jamais blasfemar contra Ti. A jamais, Espírito Santo, deixar que a minha fé, permitir que a minha fé esmoreça, permitir que a minha fé seja diminuta. Não, Espírito, que cada vez mais a minha raiz, ela se aproxime de Ti, ela se aproxime dessa eternidade, ela se aproxime deste rio de água viva ao qual o Senhor me convida. Espírito Santo de Deus, vinde Espírito Santo sobre o meu coração, e venha Espírito Santo com a Tua graça fazer com que de fato o solo do meu coração, ele encontre essa irrigação necessária, ele encontre essa fertilização necessária, para que eu me torne uma árvore frutífera, para que eu me torne uma árvore que vai dar frutos, que vai anunciar, que vai levar a experiência do reino àqueles que estão afastados do pomar. Dá-me, Espírito Santo, essa graça. Dá-me, Espírito Santo, a graça de ter a minha fé aumentada, Espírito, porque reconheço que sem Ti eu não sou nada. Reconheço, Espírito Santo, que se me tirar em você, Espírito Santo, não me resta nada além da casca. És Tu, Espírito Santo, ruá, o sopro de vida. Tu quem me dás a vida, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo de Deus, vinde, Espírito Santo, e fazei, Espírito Santo, com que meu coração cada vez mais se aproxime de Ti, se aproxime do Senhor, se aproxime de Deus. Vem, Espírito de Deus. Bendito seja, Senhor.
um momento de contemplação. O que fica forte ao meu coração é essa imagem dessa árvore que tem ali a raiz próxima a essa fonte de água inesgotável, e as raízes grossas, as raízes firmes, as raízes com certeza do lugar de onde pertencem. Sejamos eu, você, essas árvores aí arraigadas, essas árvores amalgamadas de fato a esse solo que é a vinha do Senhor, a este solo que é este lugar ao qual o Senhor nos chama, esse lugar para o qual o Senhor nos convida. Já glorificando o nome desse Deus que nos dá essa oportunidade, que possamos dar frutos, que de fato a nossa experiência com o Espírito, ela nos proporcione frutos. Frutos 100 por 1, 1000 por 1. Vários frutos, Senhor, nós queremos dar para Ti. Contemplemos então este grande jardim do qual eu e você somos chamados a fazer parte. Abracemos a nossa vocação, abracemos o nosso chamado e a fé que sem o Espírito inexiste. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meu irmão. Forte abraço, que Deus te abençoe. Até mais.